Olá, meu nome é Júlia. Vou começar a realizar a conceituação de institutos fundamentais sobre a temática, né, de precedentes judiciais e darei mais ênfase no conceito e na aplicação dos precedentes judiciais. E no decorrer desse trabalho, meus colegas também irão explanar sobre os outros conceitos dessa temática que acabam sendo utilizados indiscriminadamente, como se estivessem o mesmo sentido e a mesma finalidade. Então, desde o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015, se via necessário a realização de uma reestruturação interpretativa nas decisões judiciais. Então, aí que entra o precedente judicial. Vamos entender primeiro o que é um precedente judicial. É aquele que precede, ou seja, que antecede, é o procedimento que serve de critério para práticas posteriores semelhantes. O precedente ele surge como uma regra e se torna na medida em que se vê se será ou não adotado em casos análogos a este. De acordo com Fred Didier Júnior, ele traz uma conceituação de precedentes no seu livro que diz que os precedentes judiciais é visto como uma decisão judicial tomada à luz do caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior. Então, é uma decisão judicial que serve como base para que um outro caso análogo a este seja decidido de maneira uniforme, igual a este. Nota-se também que o precedente judicial, em sentido amplo, ele é composto por 3 elementos principais. O primeiro destes é a circunstância do fato, é o objeto do litígio, o próprio caso em concreto. O segundo elemento é o dispositivo legal, é a própria lei, a tese, o princípio que serviu de motivação da decisão do juiz, da ratio decidendi do juiz. E o terceiro elemento é a própria argumentação. Então, a partir desses conceitos, indica que a definição do instituto pode ser desenvolvida como sendo uma diretriz, uma orientação ou um pretexto para um julgamento posterior a partir de uma regra estabelecida para casos análogos. Um artigo importante no Código de Processo Civil é o 926, que eu vou ler aqui agora, onde diz: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmulas correspondentes à sua jurisprudência dominante. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Então, é de acordo com esse dispositivo que se baseiam as aplicações dos precedentes judiciais, para evitar assim, um desgaste no judiciário de demandas repetitivas que, no final, podem ser julgadas com a mesma decisão, com uma decisão de um precedente, que serão fundamentadas pelo juiz, sendo essenciais para a garantia da ordem jurídica, como já falei, e da efetivação dos direitos fundamentais. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Carolina Souza Machado e hoje eu vou falar para vocês sobre o precedente judicial, sobre o que é o precedente judicial. E nada mais é que uma norma geral, que foi construída pelo legislador a partir de um caso, ou seja, um elemento central e essencial para que possamos aí compreender e interpretar de maneira arrazoada uma decisão judicial, e tem como base de formação a capacidade de diretriz para futuras decisões. Esse precedente judicial ele tem 3 elementos. O primeiro elemento é a circunstância de fato, do objeto do litígio, que nada mais é do que o caso concreto. Já o segundo elemento é o dispositivo legal, é a tese, é o princípio ali que serviu de embasamento para a resolução dessa controvérsia. E o terceiro elemento é a própria argumentação. É importante dizer que nem toda decisão judicial, ainda que proferida pelo tribunal, é um precedente. Uma decisão que, por exemplo, não transcender um caso concreto, ela nunca será utilizada, como a ratio decidendi, como a razão de decidir de outro julgamento, porque ela não é considerada precedente. O precedente, ele nasce como uma regra
e em seguida terá ou não o destino de tornar-se a regra de uma série de casos análogos, né? E vale dizer também que o termo precedente, ele não se confunde com jurisprudência e súmula, tá? Eles são noções distintas, embora estejam ali intimamente ligados. E é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Ícaro e agora eu vou falar um pouco para vocês sobre súmulas e enunciados de súmulas. Bom, quando falamos em súmulas e enunciados, confundimos esses termos diante da semelhança e os seus conceitos também por estarem intimamente relacionados aos tribunais. E também é cometido até pelos tribunais esse erro. Então, nesse contexto, o termo súmula, que é significado o conjunto de jurisprudência dominante de um tribunal, que irá abranger várias ramas do direito e será valorizados por verbetes numerados sem compromisso com a temática dos assuntos. Portanto, esses verbetes, ou seja, os enunciados, que trazem um entendimento do órgão acerca de determinada questão de direito. Então, na verdade, o conteúdo do verbete individualmente que expressa um entendimento do tribunal sobre determinada questão de direito, então deve ser chamado por pressão técnica então de enunciado. Segundo assim, essa diferença ela se faz mais clara quando colocamos os conceitos lado a lado de súmulas e enunciados. Súmula como orientações resultantes e um conjunto de decisões deferidas com o mesmo entendimento sobre determinada matéria, ou sobre a familiarização e unificação da jurisprudência nos tribunais. E os enunciados como tratam-se somente em orientações procedimentais, com o fim de maior padronização e uniformização dos atos processuais, e não de decisões isoladas. O enunciado, então, será sintetizado então, o entendimento do tribunal sobre aquele tema. No que tange especificamente a súmula, existem dois tipos, as súmulas comuns e as súmulas vinculantes. Ambas são referências para o juiz de ambos casos, semelhantes, né? E as súmulas comuns, ela não interfere na livre convicção do juiz e pode ser criada em qualquer tribunal. E as súmulas vinculantes é de teor obrigatório. E diferente da súmula comum, essa só pode ser criada pelo Superior Tribunal de Justiça. E em caso de revogação dessa última, só poderá ocorrer mediante concordância de 2/3 dos ministros do STF, mas a sua criação poderá ser em qualquer tribunal por iniciativa própria ou por provocação de terceiros. Boa noite, professor Ricardo. Meu nome é Olivia e eu vou falar um pouco sobre a ementa e sobre os costumes. Bom, a ementa é basicamente um resumo do conteúdo judicial. De lei ou de projeto de lei, ela é a interpretação da norma trazida em parágrafos para uma melhor compreensão do teor da decisão. Mesmo sendo de institutos diferentes, a súmula, o enunciado de súmula e a ementa, eles se diferenciam dos precedentes judiciais pela mesma fundamentação, que é a distinção temporal. Portanto, a ementa, ela não estabelece um padrão para casos futuros, né? Até porque ela é apenas um informativo de uma decisão judicial. Já os costumes são práticas tradicionais da sociedade que se desenvolvem, tornando-se duradoura, considerada como uma imposição psicológica, podendo ser transformada em costumes. Esses costumes são considerados uma norma de fato do direito, construída materialmente pela sociedade, e é considerado uma fonte do direito informal que pode ser invocada como argumento jurídico em caso de que não há uma lei específica. E diferentemente dos precedentes judiciais, que a execução é material ou formal, os costumes, a executoriedade é psicológica, a partir do entendimento majoritário de uma sociedade, seus padrões e comportamentos. E é bom lembrar que se uma regra consuetudinária passa a ser aplicada pelos tribunais, ela pode sim ser transformada futuramente em um